Alô, meus amigos, grande abraço para todo mundo, ótimo dia para você. Nesta sexta-feira está no ar mais um programa Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Ao vivo pelo portal Gazeta Web e também através dos nossos aplicativos nas redes sociais. Você também tem a nossa maneira de acompanhar a nossa programação e vai também acompanhar os principais assuntos com a presença do Geraldo Magela, que é historiador e também membro da nossa mesa, né, que faz parte aqui todas essas sextas-feiras do programa Segurança em Foco, o Leonardo Moraes, advogado criminalista e presidente da Abracrim Alagoas, e o Flávio Saraiva, que é consultor de segurança e delegado aposentado. Trazendo aqui informações a respeito de dois temas que nós vamos daqui a pouco destrinchar esses assuntos, falando principalmente no tema 1, a respeito do aumento da população carcerária em Alagoas, uma matéria da Gazeta no último final de semana, em que, segundo o levantamento feito, o Alagoas cresceu em pelo menos 200% em sua população carcerária nesta condição. Nós vamos daqui a pouco falar também e colocar entre os temas do programa a prisão de um chefe de uma organização criminosa que teria criado um plano para matar o secretário Lima Júnior. Nós vamos também colocar esse assunto em evidência e falar da superexposição no tema que nós vamos colocar aqui também no programa de hoje, o que há por trás da superexposição que vemos hoje nas redes sociais. Muitas vezes a maneira em se propagar as dificuldades e situações relacionadas a outras pessoas e que acaba dando essa superexposição, muitas vezes colocando de uma maneira exagerada o drama vivido pelo próximo. Nós vamos falar do assunto Fábio Assunção e do assunto também que ontem ganhou uma repercussão em um corpo que surgiu boiando no Riacho Salgadinho, em que no momento que o corpo foi resgatado, as pessoas faziam selfie e também se aproveitavam da situação. Tudo isso a partir de agora no Segurança em Foco, que já está no ar. Mais uma vez, um abraço para você, muito obrigado pelo carinho, ao vivo pelo portal Gazeta Web, através do aplicativo TV Mar, você acompanha a programação da TV Mar Canal 25, as nossas redes sociais disponíveis para que você possa mandar suas perguntas, suas mensagens também e interagir com a nossa produção, mandando sugestão de pauta também para o programa Segurança em Foco, que é apresentado por esse amigo de vocês todas as sextas-feiras e que tem a presença do Flávio Saraiva, do Geraldo Magela e do Leonardo Moraes para poder discutir os principais assuntos, principalmente os assuntos e os temas que nós vamos colocar em evidência a partir de agora. A Gazeta do último final de semana trouxe uma matéria, a matéria inclusive assinada pela Blaine Oliveira, em que confirma o crescimento da população carcerária aqui no nosso estado em mais de 200%. Está aqui a matéria da Gazeta do último final de semana, em que a Blaine, né, está trazendo. Pedir para que o nosso Márcio Andrei possa trazer dar uma proximidade nesse material para que a gente possa colocar essa matéria de uma maneira que possa ser melhor compreendida pelo nosso telespectador, não é, Márcio? Isso, muito bem. Matéria da Gazeta do final de semana, a população carcerária cresce mais de 200%, né, em Alagoas. Matéria da Blaine, né, da nossa Blaine Oliveira, jornalista, e que traz aqui também o Geraldo Magela, que diz que os negros são maioria no cárcere, tráfico é crime mais cometido, também tem dizendo aqui a respeito desse assunto. E aí eu pergunto inicialmente para o Flávio Saraiva, na sua opinião, por que esse aumento tão grande no número de reeducandos nos presídios de Alagoas, hein, Flávio? Grande abraço para você, bom dia Magela, bom dia também você, Leonardo. Bom dia. Eu acho que é um certificado da atuação policial, né? O resultado disso aí de 200%. E você imagina os que não vão presos, não vão para o sistema penitenciário, que já sai na audiência de custódia, né, Leonardo? Que é um percentual muito grande. E mais uma vez, identifica que o problema da violência, quem está na ponta é a polícia e parece que é o ator principal e único na solução de um problema social gravíssimo, né? Eu estava conversando com o Magela há pouco, e o Magela tem números interessantes. Eu acho que ele deveria passar por essa leitura que ele faz da exclusão social e o que é que essa exclusão social provoca, né? A falta de perspectiva desse pessoal. Com certeza.
Então, como ele é destaque na própria matéria da Gazeta, acho que seria bom iniciar com ele. Eu, inclusive, em cima desse assunto, aqui a matéria ela coloca que em 8 anos o número de reeducandos nos presídios de Alagoas saltou de 2.326 para 7.352. Ao final de 2017, este contingente deve superar os 9.000 reeducandos. Estes são os dados da reportagem especial que a jornalista Blaine Oliveira realizou na Gazeta nesse nosso primeiro tema. Magela, são números que surpreendem ou está dentro daquela perspectiva do que nós sempre discutimos aqui no Segurança em Foco? Sempre surpreende, porque como você passa a ter 200% de aumento na população carcerária, claro que você tem uma efetividade do policiamento em realizar as prisões, mas o fim em si não é você ter uma sociedade de encarcerados. Sim. Você precisa ter uma sociedade de incluídos socialmente para que o sujeito a exceção do ato que você comete é de ser eventualmente preso, né? Seja através do homicídio, do furto, do tráfico, ou do consumo de drogas, ou ser varejista no mercado de drogas. Essa é a exceção, né? Não pode ser uma regra você ter isso como um padrão ou uma política de governo. Agora, quando do outro lado você tem uma sociedade como a de Maceió, 57 mil famílias sobrevivendo com a Bolsa Família, você tem 133 mil famílias incluídas no cadastro único da assistência social. Esses dados qualquer um pode acessar no portal do Ministério do Desenvolvimento da Assistência Social, do Desenvolvimento da Assistência e Desenvolvimento Agrário e da Assistência Social, porque houve a fusão do Ministério. Você vai encontrar no portal esses números. Então, o número da exclusão em Maceió, ele é gigantesco. Bate a quase 50% da população da nossa capital. Então, você vai ter uma massa de pobres, de excluídos, de miseráveis na cidade que não tem como sair dessa condição se não for com políticas públicas. A possibilidade de reduzir isso a níveis toleráveis é muito remota porque não tem política pública em Maceió. Você pode acessar no portal da Transparência da Presidência da República quantos convênios a Secretaria Municipal de Assistência Social de Maceió efetuou nesse período que cresceu a população carcerária em 200%. Veja na Secretaria de Cultura, na Fundação Cultural. Veja na Secretaria do Trabalho e de Renda, Emprego e Renda do município. Então, aonde você poderia ter políticas sociais mais efetiva com a população excluída, você não teve. A única política social efetiva que houve foi do governo federal, que são os programas sociais da Bolsa, sobretudo da Bolsa Família, que já reduziu. Se você pegar 5 anos atrás, você tinha 80 e poucas mil famílias no Bolsa Família. Você reduziu para 57. Sim. Se não houvesse esse programa, Maceió, a situação de Maceió seria infinitamente pior. Então, você tem uma quantidade incrível de pessoas presas, e eu não quero dizer que quem está preso lá não cometeu algum tipo de delito. Certo. Mas muitos desses delitos que foram cometidos foram exatamente porque não tem essa proteção social. O sujeito não tem escola, não tem assistência social, ele não tem emprego, ele não tem formação profissional. E se você pegar um item, por exemplo, no DataSUS, no Ministério da Saúde, crianças de 10 anos a 14 anos, todos os anos, nos últimos 10 anos, a média de nascimento de mães de 10 anos de idade a 14 anos de idade, ou seja, criança tendo criança, dando à luz a crianças, está na média de 280 a 300 crianças por ano. E quando você pega a faixa de 10 a 19 anos, de 10 anos de idade a 19 anos, como mães, você chega a 3 mil. Então, é um ambiente propício a quê? A você recrutar pessoas para o tráfico, para todo tipo de delinquência. Porque a exclusão, ela é quase que absoluta.
Então você vai encher, não há possibilidade de você não encher as cadeias de pessoas que cometeram, na grande maioria, pode ver que as estatísticas são do Departamento de Estatística lá da Secretaria de Administração Penitenciária, não são os homicidas a maior quantidade de presos. Não. São os presos por tráfico de drogas. Por tráfico. Né? E esse varejista. E o tráfico do varejo. Do varejo. Então você não tem grandes traficantes dentro do presídio, porque esses ainda não foram presos. Você tem os varejistas. Sim. Então, essa sociedade, e nós temos que nos ater a essa questão. Antes, quem está indo para o presídio é porque não está tendo condições de se incluir na sociedade. Mas o grande traficante também não é fácil de se pegar. Porque quem é considerado grande traficante? Juan Carlos Abadia, Pablo Escobar... Sim, mas estou dizendo no grau de Maceió. Mas no grau de Maceió, no ambiente de Maceió, você tem Os barões estão. Oswaldo do Pó, Aranha, tem tantos. Agora, se você tira um barão desse, um chefe desse, ele é reposto rapidamente. Porque ele tem uma escala de poder. E como acabar essa escala, essa crescente organização, aí é que é o grande desafio. Nada impede que dentro do sistema carcerário ele continue. Nada impede, não. Lá é uma universidade. Lá é uma universidade. Lá é o QG. É o QG, lá é a universidade. Porque o que sugere é que a polícia é seletiva, prende o pequeno traficante e não prende. Sim. Não é o caso. Não é o caso. A polícia prende. Tanto que existe aí uma ameaça do grande traficante ao próprio secretário de Segurança, que é tema de discussão nossa. É claro, esse assunto que pode se encaixar nesse sentido. Para eu colocar bem clara a questão, não é que não prende o traficante, é que você tem uma quantidade incrível de pessoas que estão sendo presas por varejo do tráfico, vendendo bombinha aqui e acolá, onde essas pessoas poderiam estar sendo incluídas na escola, no trabalho, na formação profissional. Como não tem políticas públicas e a possibilidade de efetivar políticas públicas para os próximos 20 anos é quase que remota, porque você tem o orçamento da área social todo ele congelado. Com 14 milhões de desempregados, então essa questão social, ela esbarra na porta duas portas, de entrada ou de saída, não sei. É o presídio e o cemitério. Sim. Então, essas duas portas são as portas escancaradas para os excluídos de Maceió. Sim. Então, se botar em Alagoas, também o tráfico está crescendo nas cidades pequenas, nas cidades médias de Alagoas e do Brasil inteiro. Então, como não há uma articulação entre o governo federal, entre o governo estadual e as prefeituras, entre o setor privado e a sociedade civil, ou seja, as ONGs, o terceiro setor, não há uma política de proteção social. Porque isso está impactando no mercado de trabalho, está impactando na economia. Por quê? Porque daqui a pouco, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, a questão das cargas, a pressão em cima do empresariado, começa a ter maiores de roubo de carga nas rodovias de Alagoas. Então, você vai desarticulando também uma economia que já não está grande E o exemplo do Rio de Janeiro é bastante didático, né? Quando você tinha uma segurança pública que funcionava, o pessoal ganhava, recebia o salário em dia, enfim, funcionava normalmente e com números expressivos, o crime estava relativamente controlado. Que o Rio vinha numa escala descendente em número de homicídios, descendente em todos os tipos de crime. Aí houve essa quebra na administração, né? O Rio de Janeiro, de fato, quebrou literalmente. E aí a polícia está com dificuldade de operar. Sim. E quando tem dificuldade de operar, o que ocorre? Aí o crime agora... Leonardo, no caso dos advogados criminalistas, em cima disso que colocou o Flávio também e o próprio Geraldo Magela, qual o maior desafio em trabalhar com os educandos? O que é que vocês se deparam todos os dias diante de uma realidade como esse, diante de um cenário como esse, em que se aponta um crescimento na população carcerária aqui em Alagoas? A gente teve, ano passado, né, um estudo que foi feito e também vem acompanhando mês a mês, um projeto chamado Defensoria Pública no Cárcere. Esse projeto ele demonstrou, com dados estatísticos, porque foi entrevistado cada um dos presos que estavam em todos os presídios, salvo aqueles que tinham advogados particulares, mas também era registrado o seu nome.
de que a imensa maioria, eu digo aproximadamente 87% dos presos, eles possuem 3 características incomuns. E não necessariamente incomuns, mas eram negros, pobres e de baixa escolaridade. Muito igual com aquilo que o Magela já disse, né? Isso, desse número, de todos os presos que haviam lá, no sistema prisional de Maceió, né? Baldomero Cavalcante, Cida Duval, etc., lá em cima, perto da UFAL, de todos esses presos, apenas 32 tinham curso superior completo. Isso demonstra o seguinte, não que a polícia é seletiva, longe disso, mas que você revela que o direito penal, que a lei penal, ela é uma lei seletiva. Por que é seletiva? Porque ele tem um tratamento muito mais feroz com os crimes geralmente praticados pelos pobres e as pessoas de baixa escolaridade. Ora, quem normalmente comete homicídio, infelizmente, estatisticamente falando, são os mais pobres. O tráfico são os mais pobres e de baixa escolaridade. O roubo, a mesma coisa. O latrocínio, a mesma coisa. Então, percebe-se que aquele grupo de pessoas que estão presas, a maioria se refere a esses crimes. E são os crimes geralmente praticados pelos pobres. Por quê? Porque para os grandes... O perfil da vítima é o mesmo perfil do criminoso. Também. Esse dado também é interessante. E quando você passa para os grandes crimes, são os grandes crimes financeiros, você percebe que o tratamento que a lei dá é extremamente benéfico. Imagine que alguém, e é somente uma provocação, deve grandes frações em tributos ao Estado, né? Grandes frações. Ou uma pessoa chega e comete um crime de fraude à licitação. Dificilmente uma pessoa que comete uma grande sonegação, né, que comete crime contra a ordem econômica e financeira, que frauda uma licitação, dificilmente ele vai preso. Que comete crime de corrupção passiva, de peculato. Imagine que alguém é servidor público e goza da confiança do Estado e se aproveita dessa condição para cometer crimes. É o pior de todos os bandidos. É o pior de todos. E para esses caras, geralmente a prisão não vai acontecer. Verdade. O limite mínimo e máximo que a lei estabelece para a punição, ele é muito distante. De forma que alguém com um passado limpo, né, com um bom comportamento social, quer dizer, de acordo com as circunstâncias que a própria lei estabelece, pelo chamado critério trifásico, se percebe que essa pessoa jamais vai ser presa. Nem é presa preventivamente, nem no final do processo a pena vai ser privativa de liberdade. A não ser que haja uma conjugação de vários crimes ao mesmo tempo. E aí, somando as penas, pode ser que a pessoa vá até presa no final. Mas percebe que o Código é muito elitista. E tem sido feito um esforço para, sabendo dessa estatística de quem é preso, são as pessoas que são colocadas à margem, né, são os marginalizados, geralmente são esses os clientes preferenciais do direito penal, o Estado tem tomado muitas atitudes com o fim de reduzir a população carcerária, como acontece com a audiência de custódia, como acontece com os mutirões que foram feitos agora no começo do ano. Tudo isso é feito buscando a redução do sistema carcerário. Não uma redução somente em liberar as pessoas, mas você colocar em liberdade as pessoas que não necessitam ficarem presas, segundo aquilo que a própria lei estabelece. Então, o trabalho tem sido feito buscando a redução. Ao mesmo tempo, a polícia também tem feito seu trabalho no combate ao crime, realizando prisões, como é normal. O juiz afere se a prisão é ou não necessária, mas uma coisa é certa. Por conta dessas concepções de ultradireita, imagine que seja isso, a política de encarceramento tem sido sempre a primeira medida, de forma que até as medidas feitas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, buscando a redução, elas encontram uma forte resistência em órgãos de persecução penal no Brasil inteiro. Agora, como pensar numa situação como essa, quando se coloca que a ida de um barão para o sistema carcerário acabará sendo até uma maneira de ele ficar mais fortalecido, quando na verdade ele deveria ter um enfraquecimento por ter sido tirado de circulação. Porque hoje o sistema prisional no país ele não oferece limites para que um preso ele não possa fazer seus contatos fora e continuar dando ordens. Por exemplo, em São Paulo agora teve esse serviço de inteligência da polícia, junto com a polícia de Alagoas, que conseguiu prender um chefe de uma organização criminosa que mandava de Campinas as ordens para poder articular um plano para matar o secretário Lima Júnior. E isso foi desarticulado através da inteligência da polícia de Campinas com a inteligência da polícia de Alagoas. Flávio Saraiva, numa situação como essa, um secretário de segurança, todos nós sabemos que ele está sujeito a uma situação como essa porque está envolvido com muita coisa, principalmente com muita gente grande. Eu lembro do antigo secretário, o Alfredo Gaspar de Mendonça,
que durante muitas ações que a polícia realizava, ele se mostrava presente, estava lá junto com o pessoal, e agora com o Lima Júnior também o procedimento tem sido basicamente o mesmo. Numa situação como essa, surpreende o fato de um secretário ser um alvo dos traficantes, um alvo de pessoas envolvidas com associações criminosas aqui no Brasil? São ossos de ofício, né? Essas estruturas criminosas, organizações criminosas, não só no Brasil, mas, por exemplo, o México, o que se mata de policiais, de peritos, delegados, militares, enfim. Onde o tráfico tem a predominância, ocorre isso. Sim. Alguém que se mete a atrapalhar as atividades dessa organização criminosa, a punição é matar. E certamente o trabalho do Lima Júnior é tão eficiente que já está provocando prejuízos a essa organização criminosa. Porque não é ele quem vai prender diretamente, o secretário de Segurança é o grande articulador da política de segurança do Estado. Então, é um emblema, é a instituição secretário de Segurança. E esse cargo sempre está na mira da organização criminosa, isso não é novidade. E para ele, é muito mais difícil o crime organizado enfrentar assim, diretamente uma ameaça efetiva ao secretário de Segurança. Tem muito mais chance de ser alvo do crime organizado o delegado que está lá no interior, o policial da inteligência que se expõe e é responsável por uma investigação que apreende centenas de quilos de maconha, dezenas de quilos de cocaína. Enfim, esse policial está mais exposto. O delegado do narcotráfico. Aparece assim, essa ameaça ao secretário, mas muita gente que combate o narcotráfico tem as ameaças veladas. Sim. É porque não pode se divulgar, senão você torna vulnerável todo mundo. E sugere até que o crime organizado é uma propaganda indevida para o crime organizado. Mas, enfim, onde predomina o tráfico, de drogas, onde as organizações criminosas são muito fortes, as ameaças às autoridades constituídas são muito mais frequentes. Pois é, numa condição como essa, claro, o secretário Lima Júnior, é claro que também disse que vai continuar o combate, né? Não pode ser diferente, não vai retroceder diante de uma situação como essa. Eu lembro que na época do Alfredo Gaspar de Mendonça até áudio circulava no WhatsApp com os bandidos dizendo que se pudesse pegar, vai pegar, ou seja, o criminoso ele se sente mais fortalecido se conseguiu o objetivo de matar um secretário de segurança. O criminoso, eu tenho certeza que no meio deles ele vai ficar bem mais fortalecido, vai ser visto como mate naquela condição, né? Eu recebi muitas ameaças, inclusive por telefone, mandando que eu recomendasse os preparativos para o meu funeral. Mas eles estavam errados. Aí achavam que eu morava numa casa e funeral em apartamento não dá, né? Tem que ser terceirizado. Se confundiram, né? Pois é. Mas tudo voltando ao processo mesmo, né? Acredito que o Magela é muito feliz quando se fala de uma mudança de conceito, de concepção da nossa sociedade. Isso está muito associado à implantação de políticas públicas, né? E quando não se tem, o crime fica mais fortalecido. Os criminosos eles acabam se fortalecendo e buscando alternativas como essa. Magela, num momento como esse, em que nós estamos trabalhando com o crescimento de uma população carcerária, é exagerar, é supervalorizar uma notícia em pensar que daqui a alguns anos Maceió vai ter mais gente dentro do sistema prisional do que na rua, diante de um processo como esse, diante de um crescimento como esse? Não, é de se esperar que vai aumentar o número da população carcerária, né? E quando você se botar uma proporcionalidade, você vai ver que tem uma quantidade muito grande de presos em relação à sociedade. Mas se não houver uma mudança de concepção dos administradores, isso não é um fato do prefeito em si ou do governador. Isso tem que ser uma ação do governador e dos prefeitos e do governo federal. E da sociedade. E a sociedade que eu estou falando não é o cidadão só, o pastor da igreja, o padre, o bispo. Não, é a sociedade inteira mesmo. As organizações sociais, é a OAB, são os sindicatos, Federação da Indústria, Federação do Comércio, Sindicato de Construção Civil, Sindicato de Trabalhadores da Construção Civil, etc. Porque os que estão morrendo, sendo assaltados, que não estão envolvidos com o tráfico,
são trabalhadores. Verdade. Empregados ou desempregados. Essas grandes comissões, ou não digo comissões, mas as estruturas do Estado que buscam o combate ao crime, eles só buscam a redução disso através da atividade de um órgão que é a polícia. Ou a polícia vai trabalhar muito, né? Vai investigar depois da prisão, ou sem a prisão mesmo, entrega ao Ministério Público, oferecer uma ação penal. Essa é a forma de combate. Nem todo mundo esquece desse aspecto social que seria basicamente nascedor. Então, a falta de políticas públicas ela é fundamental para esse crescimento carcerário. Com certeza. Claro, mas tem pessoas que são pobres e não cometem crimes. Existem, sim. A grande maioria. Mas existe uma tendência muito grande da pessoa cometer crimes quando passa por alguma dificuldade. Ora, se a pessoa comete o crime de roubo, é porque ela cria um bem que ela não tem. Sim. Não digo que isso é certo, isso é completamente errado, mas ela busca isso. Significa que, normalmente, os crimes de roubo e furto, a casa, etc., eles não aconteceriam se houvesse uma viabilidade para que aquele jovem ou para aquele adulto ele conseguisse se inserir no mercado de trabalho, tivesse um bom emprego, boas oportunidades. Hoje em dia, eu acompanho muitas faculdades de Direito, o mercado está, por exemplo, no ramo do Direito, ele é fechado, porque é muito advogado. Hoje foi feito um estudo que, de repente, há mais advogados do que pedreiros. Sim. Né? A mão de obra para a construção civil é muito importante. Temos mais advogados do que pedreiros. Né? Se precisa de mais pedreiros, tem alguma coisa errada. O Brasil tem mais faculdades de Direito que o mundo todo junto. Em Alagoas são locados no mercado alagoano, só de advogados, mais de 800. Mas o exame de ordem filtra muito, né? Não, mas eu digo advogados. Bacharéis são quase 4.000. Meu Jesus. Só advogados. Então, esse lado tem que ser observado, né? A questão do oferecimento de cursos técnicos, né? De escola em tempo integral. Mas você combater o crime só com a polícia não vai conseguir. A polícia tem feito trabalho, tem feito muitas operações, mas ela sozinha ela é incapaz de resolver minimamente isso. Há uma política já estabelecida no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, de que essa questão da criminalidade, da ordem, então, o braço do Estado é a polícia. Sim. E a polícia foi usada e continua sendo usada para todo tipo de política de governos. Então, como o comandante em chefe da polícia é o governador, assim como o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, todo governador utiliza a polícia para o seu bel prazer. Então, se eu estou com indicadores de rejeição em determinada área, se a questão da segurança pública é você botar polícia na rua, fazer propaganda de carro de polícia, comprar colete, etc., etc., como se isso fosse a política única e exclusiva de segurança pública. Então, o que você não é para andar de carroça de burro, mas também não serão as Hilux e os carros da SWAT que vão resolver. Nem é amarelo, nem é vermelho, nem vermelho e branco, que vai resolver pela cor dos carros de polícia na rua. Tem que ter polícia na rua, todo mundo sabe que tem que ter. Agora, o que antecede a isso, que evita o trabalho da polícia, é a prevenção. E prevenção acontece com o quê? Com creche, com formação profissional, com emprego, com mão de obra qualificada. Cultura, esporte. Com cultura, com esporte, com eletricidade nas grotas, nos cantos, com coleta do lixo, acessibilidade. Todas essas políticas públicas... Condições mínimas, né? Mínimas, básicas da população. Sim. Eu discordo que a polícia não está disponível para o governador fazer o que quer e bem desejar. Existe um limite legal na atuação policial. E o governador, claro que ele obedece a isso. Não é, seu delegado geral faça isso, ao arrepio da lei. Não ocorre. Agora, pode haver alguns investimentos que não seriam prioritários, né? Isso é uma discussão de gestão. Agora, dizer que a polícia está... por exemplo, se tivesse um governador tirano, a polícia ser objeto dessa tirania... Veja só, Flávio, o que eu estou falando não é o arrepio da lei. Na hora que eu defino, por exemplo, o Brasil Mais Seguro foi implantado em Alagoas como projeto piloto. O que é que fizeram do Brasil Mais Seguro?
Uma propaganda. Então, e quem veio para aqui foi o seu ministro Eduardo Cardoso, o Regina Mick, um monte de ator para defender direito de higiene. Mas só o que você está falando só colabora o que eu estou falando. A utilização da segurança pública para fins eleitorais, do marketing... dá muito mais visibilidade, né? Dá visibilidade em questão de você investir em políticas públicas, que o resultado vem a médio e longo prazo. Isso. Mas são resultados seguros, que as pessoas não vão entrar, por exemplo, para a delinquência se você tem uma boa educação, se você tem uma assistência social, se você tem qualificação profissional, se você abre o mercado para as pessoas que estão excluídas. Então, essa política, que o fundamento é, nessa palavra geral, políticas públicas, e aí você pega na área de saúde, de educação, de assistência, de cultura e de segurança pública. Como isso não é feito integralmente, vai agora para a pirotecnia. Isso. Aí você gasta um dinheiro fantástico de propaganda ou comprando colete. Não é que não vai ter colete. Aí quando o cara compra o colete vence a validade e não aguenta um tiro de 38. E é justamente isso. A política de segurança pública é feita através da polícia. Não se usa a polícia fora da sua função. Vamos aqui combinar que você vai fazer algo fora da função ou não é isso. Ultrapassando o limite da lei. Não, mas a polícia dá um marketing muito grande. Eita, agora estou vendo a polícia trabalhando, a força-tarefa, novos carros, novas armas, mais policiais militares, mais policiais civis. Isso passa para a população a anestesia social e passa uma maquiagem de que a segurança pública está sob o controle do Estado. E aí isso é um uso eleitoreiro da própria polícia. Não que seja ruim você publicizar, mas você só publiciza simplesmente o fato da polícia militar estar trabalhando, por exemplo. Alguém contesta um número desse que a população carcerária cresce 200%. Isso significa que a polícia está prendendo mais. Está trabalhando. Se você descer aqui, sair dessa sala e perguntar a qualquer um do povo qual o grande problema do Estado, é a segurança, né? É a maior ansiedade. Você quer ter segurança para viver. E qual a melhor forma de você mostrar às pessoas que a segurança funciona? Dá uma resposta. O Estado tem redução dos índices dos maiores do país. Se tem um trabalho realizado que é só polícia, isso é um fato. Mas esse não é um problema da polícia, a segurança pública mais. Tem índice de sucesso. Não é só da polícia, agora, né? Vamos lá, a polícia, vamos tirar policiais da rua, vamos dar uma trégua. Não é isso. A segurança pública não é para ser discutida só pela polícia. É isso que está dizendo. Tudo isso porque a forma de se combater a segurança pública, segundo o Estado e segundo as propagandas, é só através da polícia. Vamos combater a segurança pública, resumindo o quê? Mas chamando de policial. Estado, pelo menos na próxima propaganda, um monte de policial. Um monte de policial. E ninguém pergunta por que na comunidade, por que em qualquer local em Alagoas, porque os crimes começam a aumentar. Entendeu? Não é só a polícia, não. A polícia é importante, dispensável para isso. O que a gente discute é somente o uso da polícia como forma de você manter a segurança pública. E a polícia sozinha é incapaz de fazer isso. Isso é um plano de ação, porque se for planejar, se você tiver que planejar, você tem que ter pelo menos segurança para planejar. O plano de ação é primeiro você ter bases seguras para pensar. Sim. Então, eu não tenho carta para defender o governador e nada não. Mas isso é um fato. Se você não tem segurança, você não vai ter o resto. Primeiro, tem segurança. Temos uma ambientação segura para planejar? Temos. Então, vamos planejar. Veja, a polícia comunitária era uma das principais ações do Brasil Mais Seguro. Das 8 bases comunitárias, quantas foram implementadas? Em Arapiraca, por exemplo, que eram 3. Quantas foram implementadas? Quantos estão hoje funcionando efetivamente? Então, é uma filosofia de política, de segurança pública, que não vem sendo implantada como todos os pesquisadores e todos os policiais sérios que saem da ótica do confronto, dizem, bom, essa parte nós temos que organizar e investir nessa outra área de prevenção. Só que você tem que ter todas as áreas sociais juntas. Você não tem nada disso. Aí você fica só com a polícia para ela resolver o problema. Ela não vai resolver. Nessa condição que o Magela acabou de colocar, né, nós estamos também discutindo o aspecto social e o comportamento das pessoas também está no tema aqui do programa. Nós temos aqui alguns minutos para poder discutir aqui o que há por trás da superexposição que nós estamos habituados a ver nos dias de hoje, principalmente nas redes sociais. As pessoas sentem tanta necessidade de expor o drama vivido por uma pessoa próxima ou por outras pessoas que muitas vezes utilizam programas de mensagens instantâneas para poder propagar imagens de pessoas mortas, crimes, acidentes
E isso acaba ganhando uma proporção muito grande. Como explicar o comportamento, a reação da sociedade em cima desse assunto? Nós tivemos recentemente o caso do Fábio Assunção, do ator da Globo, que em um evento no interior de Pernambuco acabou se envolvendo e por desacato precisou ser conduzido pela polícia por ter quebrado a viatura diante do momento de fúria. E isso acabou ganhando uma repercussão enorme. As pessoas filmando, ele quase foi linchado pela população. E ontem nós tivemos um caso aqui em Maceió, um caso curioso. Um corpo apareceu boiando, né, no Riacho Salgadinho. O pessoal fazendo aquela limpeza lá, né, fazendo a retirada de muita areia que existe no fundo do Riacho Salgadinho, e o corpo simplesmente apareceu. E aí, de repente, as pessoas passaram a acompanhar o corpo, e aí o cidadão, funcionário do IML, achou de fazer uma selfie, né? E simplesmente essa foto começou a circular nas redes sociais diante dessa situação. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito desse assunto. O que é que leva o ser humano, do que é feito o ser humano, como diz o França Moura, numa condição como essa, em que um corpo está ali exposto, não se pensa na dor na família, num momento como esse, acredito, né? Em que uma selfie acaba sendo feita numa situação como essa. Por favor. A gente que vive em sociedade, a gente tem um pacto entre a gente, né? Um pacto social, um compromisso ético entre a gente, que é a questão da solidariedade, né? Da compaixão, de você se preocupar com a dor dos outros, não só a dor de quem perde o emprego, mas sobretudo a dor de quem perde a vida. Você está de frente de um corpo, né? É a imagem que é estarrecedora. E quando você vê um corpo, para mim, o automático, o efeito normal é que você se sinta uma penúria que você venha lamentar. A foto demonstra alguém que é um servidor público, como eu disse, isso é importante observar, porque o servidor público tem que saber qual é a sua posição, né? Rindo com as imagens. Isso. E essa imagem, né, como mostra, que deve ser passada aí para os amigos, né, para a família inteira, né, para... é um corpo aqui, né, que... Ela é impactante porque ela mostra o deleite que as pessoas sentem, o prazer que as pessoas sentem, muitas vezes, com a miséria dos outros. Eu, por exemplo, não compartilho nem vídeos e nem imagens de sofrimento alheio, e quando eu faço isso, eu faço com um tom ou de criticar quem compartilhou, ou de você comentar algo específico. Sim. Mas não para rir. Por quê? Porque o caso do autor Fábio Assunção, já partindo para esse ponto, também é um fato que causa, claro, é uma imagem impactante, né, de alguém que tem uma grande posição social, um rapaz famoso e estava naquelas circunstâncias, mas você percebe os comentários que são feitos, entendeu? Brincadeiras, né, e depois imagens, aí pega a imagem e coloca um texto embaixo, de modo que você percebe que as pessoas, elas sentem um prazer, né, elas gozam muitas vezes do sofrimento das pessoas. Isso é importante. Existe uma ala agora da psicologia que tem estudado muito essa parte das redes sociais, né, dos compartilhamentos, o que demonstra que a sociedade ela vai em contramão ao sentimento de solidariedade e o sentimento de ética que deveria reger a relação entre as pessoas. Aí o momento em que o Fábio Assunção foi detido, né, pela polícia, o vidro da viatura quebrado. Uma situação como essa, um cidadão comum responde, Flávio Saraiva. Ele responde. E ele tem que responder. Ele está processo. Não é? É o seguinte, ele é um ator global e o caso teve a mesma repercussão do que ele representa nesse país. É um ator famosíssimo. Agora, para um dependente químico, que ele é um dependente químico pro resto da vida, ali teve muitos gatilhos, né? Qual o gatilho? Ele estava na euforia de ter divulgado um documentário em Arco Verde, que me parece que estava com a noiva. Sim. Aí nessa euforia foi para outro gatilho exponencial, que é o álcool. O dependente químico de drogas ilícitas, né, que ele tinha relação com cocaína e não sei e outras drogas, o álcool é um gatilho, parece uma bomba para o caso dele, euforia e álcool. Se embriagou, não teve controle. Ele teve um momento que foi para o hospital, né? Teve um atendimento no hospital. Quando voltou para o mesmo local e foi agredir outras pessoas. Foi quando houve uma intervenção policial. Aí já não era mais ele, aí é a droga, é um dependente químico, toda a dependência química dele se manifestando aí. Isso é a flora, né? E como o Fábio Assunção, esse caso aí do Fábio Assunção, existem milhares no Brasil, só que não são famosos igual o Fábio Assunção. Sim. Esse é o efeito maléfico que as drogas têm, e pouca gente tem
essa consciência, o dependente químico, se ele for bem tratado, bem acompanhado, que deve ser o caso dele, ele jamais poderia estar ingerindo álcool, em razão de ser um gatilho exponencial. Isso também... Magela, nessa condição, Leonardo, só para que eu possa também ouvir do Magela, diante de tudo isso que você está acompanhando, Magela, eu gostaria também que você botasse sua opinião a respeito desse assunto. Não, a minha opinião é essa, não é nem de compaixão, nem de dó, nem desse sentimento. É o sentimento de você identificar o dependente químico, o que o Flávio falou, o Fábio Assunção, como era o Felipe Camargo, como foi Vera Fischer, e tantos, como foi o Elvis Presley, o Raul Seixas. Rafael Willian, né? Rafael Willian, a própria Elis Regina, que morreu de overdose, o Jimi Hendrix. Bom, você tem milhares de celebridades no mundo. Essa outra inglesa, a Amy House. Então, você tem milhares de caras, ou da cocaína, ou da heroína, ou do crack, ou do álcool. A dependência química leva a isso. A espetacularização, hoje nós temos essa possibilidade de viver... Lixamento digital, né? É o lixamento digital, porque há uma ferramenta, há uma tecnologia. No passado seria o quê? Talvez o comentário no rádio, a notícia, a fotografia na página policial do noticiário de jornal, etc. Uma televisão ou outra que noticiaria... Mas é normal para um funcionário público fazer uma selfie do lado? Isso aí... Não, estou falando do Fábio Assunção. Entendi. Essa situação é a situação que hoje você perde o controle. Porque o telefone celular é uma arma para esse sentido. Então, tanto ele pode ser uma arma benéfica, como ela pode ser uma coisa horrorosa. O caso do Fábio Assunção é o comportamento de um dependente químico. Isso. Ele paga o ônus de ser um homem famoso. Assim como todos esses que eu citei, outros. Né? Isso. Assim como era o Valdir Soriano, que ia beber nos cabarés e ficava lá bêbado, etc. Como o Flávio disse, é pela imagem que ele tem. É proporcional. Dele. É proporcional. O caso do Salgadinho e do funcionário do IML é parte desse escárnio que nós estamos vivendo. Quer dizer, tudo é espetacularização. Até o corpo. Como o sujeito que trabalha no IML, qual é o objeto de trabalho dele? São os corpos. Isso. Né? Então, aquilo ali gira perde a sensibilidade. Perde a sensibilidade. Aí a população acompanhando enquanto o corpo boiava. Né? Então, a essa coisa... acompanhando, muitos com o celular ali, filmando. Ou seja, é uma condição triste, né? O que é que nós podemos fazer como cidadãos conscientes que essa realidade não pode ser reproduzida? É dizer o que nós estamos dizendo aqui na televisão. Que isso não é uma coisa que nós não podemos fazer. Por exemplo, quando eu recebo no WhatsApp pessoas decapitadas, essas coisas, eu não repasso, muitas vezes nem vejo. Quando eu vejo que eu já estou fora. Primeiro que não me agrada esse tipo de... Isso. Não me comunica nada isso, a não ser ficar estarrecido. Acho que a discussão não se centra basicamente sobre a publicidade, né? nem tampouco o compartilhamento. Na verdade, é o compartilhamento e a sequência dos comentários que revela qual é a sua forma de pensar sobre aquilo que você viu. Essa questão da punição pelos crimes cibernéticos está associado também a isso? Existe alguma coisa na lei para quem compartilha, para quem divulga esse tipo de coisa que possa responder? Existe basicamente a punição para quem invade a esfera da privacidade de outra pessoa, como acesso a computadores alheios, né, e celulares e assim por diante. Ou então quando você compartilha a imagem de uma criança que é vítima de abuso sexual e assim por diante. Aí existe o crime. Mas o fato... Desculpa. Não, mas o fato de você compartilhar, isso não se torna crime. Mas os comentários é que revelam um sentimento social diante de uma imagem que é estarrecedora. O caso do Fábio Assunção, ele mostra alguém, eu não sei se, acho que ele ainda é dependente químico, não sei. É dependente químico. Mas é alguém que possui informação, possui fama, possui apoio, a capacidade financeira para sair do mundo das drogas. Então, se o Fábio Assunção ele é incapaz de sair da dependência química, imagina aquele que é pobre, que não tem amparo nenhum. Não, ele tem a mesma dificuldade. Talvez o Fábio Assunção tenha mais pelas oportunidades que tem. Né? Mas ele tem tudo, né? Toda a estrutura, né? Mas porque isso não é uma questão material. Desculpa, a gente está falando isso na internet aberta, porque tem a Deep Web e a Dark Web. E aí tem coisa muito pior. Tráfico de drogas, de armas, prostituição. Sem sombra de dúvida. Tudo. E tem um documentário bom na Netflix sobre isso. Muito bem. Flávio, muito obrigado. Valeu, Magela. Valeu também, Leonardo. Vou terminando mais um programa Segurança em Foco. Espero que vocês tenham acompanhado. Se não, vai poder acompanhar também durante a semana, né, na nossa programação, né? Vai acompanhar do início, durante a programação da TV Marcanal 25.
25 e na sexta-feira que vem nós estaremos de volta com outro programa Segurança em Foco, trazendo mais assuntos, mais temas. E você pode mandar sua sugestão para o nosso WhatsApp, para o 981079872. Grande abraço, ótimo final de semana para você.